Até agora, vimos como carregar um grid composto por variáveis programando seu evento load. Para carregar cada linha desejada no grid, precisávamos atribuir valores às variáveis e executar o comando load. E vimos que podíamos fazer isso de duas maneiras. Carregando essas variáveis com dados fixos especificados no próprio código. Aqui estaremos carregando apenas uma linha, mas podemos carregar quantas quisermos, repetindo esse bloco de código com os próximos valores desejados, e assim sucessivamente. Ou podemos fazer isso carregando as variáveis a partir dos dados de uma entidade, utilizando o comando forEach. Poderíamos dizer que um grid assim, composto por variáveis e sem nenhuma especificação extra, é um tanto cego, no que diz respeito à origem das informações que serão carregadas em forma de linhas. Só saberemos que está sendo carregado com os dados da tabela attraction se analisarmos a programação do seu evento load. Caso contrário, não temos como saber. Na verdade, perfeitamente. Poderíamos carregar algumas linhas do grid a partir do banco de dados e outras manualmente. Esse grid é completamente geral, não é de propósito específico. A informação de cada linha é carregada em variáveis. Obrigado. E é preciso utilizar o comando load dentro do evento load. Se quiser carregar dados de uma entidade, é preciso especificar um forEach explicitamente. Mas também podemos ter um grid especializado diretamente associado a uma entidade, de modo que ele já saberá que deve carregar seus dados dali. É como ter um forEach automaticamente associado ao grid. É isso que vamos apresentar neste vídeo. Chamamos isso de grid com tabela base, por isso o primeiro costuma ser chamado de grid sem tabela base. E se pudéssemos indicar ao grid que terá como transação base a attraction e, em vez de especificar variáveis para as colunas do grid, escolhêssemos diretamente os atributos attraction ID, attraction name, country name e attraction photo. E no evento load não programamos absolutamente nada. Será que isso não é suficiente para que o GeneXus já entenda o que deve fazer? A resposta é sim. Vamos testar isso em outro Web Panel, Attractions Info 2. Arrastremos novamente um grid para o Web Layout. Na caixa de diálogo, em vez de variáveis, escolhemos os atributos. Vamos filtrar pelos da entidade Attraction, assim os escolhemos mais facilmente. Mantemos pressionada a tecla Ctrl para que fiquem selecionados os que vamos clicando. Vamos mover a foto para a direita. E como indicamos ao grid que a transação base será Attraction? Se editarmos as propriedades do grid, entre elas vemos a chamada BaseTrn. Lá escrevemos Attraction, é igual à transação base do forEach. Não precisamos fazer mais nada. Vamos executar. Vemos que aparecem todas as atrações que temos cadastradas no banco de dados, ordenadas por Attraction ID, a chave primária. Assim como quando temos um forEach, a partir do valor da propriedade BaseTrn, como o GeneXus conhece o modelo de dados, determinará que a tabela a ser percorrida será Attraction, já que é a tabela associada à transação Attraction. O grid inclui os atributos Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo e Country Name. Os três primeiros pertencem à tabela base do grid, que é a tabela que será percorrida, registro a registro, enquanto o último pertence a uma das tabelas estendidas, que é acessada para recuperar o nome do país. Percebemos que a lógica de navegação é idêntica à do forEach. Aqui vemos uma comparação das duas alternativas, a do grid genérico sem tabela base e a do grid com tabela base. Podemos perceber que a segunda alternativa é muito mais simples. A segunda alternativa é que ela possui um forEach implícito, que até mesmo já incorpora o comando load para carregar cada linha do grid. Nem é preciso explicitá-lo. Algo que não mencionamos é que não é obrigatório especificar a entidade associada à navegação. Se retirássemos a transação BaseAttraction do forEach, o que é equivalente a remover a propriedade BaseTrn do grid, ambos os Web Panels continuariam se comportando da mesma forma.
O GeneXus consegue inferir com base nos atributos definidos. Qual é a tabela base indicada? Para iniciantes, recomendamos especificar uma transação base para manter o controle do que desejamos. Navegar. Podemos verificar a equivalência entre os dois painéis da web comparando as listas de navegação. Aqui temos o Web Panel com grade genérica e evento load, programado explicitamente com for-each. E aqui temos o do Web Panel com grade específica, com atributos e transação base. Vemos que neste é exibida exatamente a mesma navegação dentro do evento load. O que não aparece explicitamente é a linha que diz for-each attraction, porque neste caso ela é implícita. Dado que uma grade com atributos equivale a um for-each, cabe-nos perguntar como fazemos para ordenar ou filtrar os dados recuperados, já que não temos acesso à programação do for-each, por ser implícito. Assim como temos a propriedade BasTrn do grid para especificar sua transação base, teremos as propriedades order e conditions. As múltiplas cláusulas where, que podiam ser especificadas no for-each, aqui podem ser escritas como uma lista separada por ponto e vírgula. Vejamos os exemplos que testamos antes, quando utilizamos o for-each para carregar o grid sem tabela base. Se quisermos ordenar as atrações alfabeticamente, na propriedade order, incluímos o atributo attractionName. Vamos executar. A lista de navegação nos mostra que será percorrida a tabela attraction. Ora, por attractionName, para o que será utilizado o índice único que tínhamos, assim como era visto quando programamos o for-each manualmente. A tabela será percorrida do primeiro registro até o último e para cada registro da tabela. Attraction será acessada à tabela country para obter o valor do atributo countryName, presente no grid. Assim como fizemos anteriormente, poderíamos ordenar primeiro por countryName e depois por attractionName, em ordem decrescente, utilizando ambos os atributos na propriedade order do grid. Se solicitarmos a execução e formos à lista de navegação, veremos essa ordem refletida no relatório e o mesmo aviso que vimos antes sobre a inexistência de um índice para esses atributos. Na prática, vemos exatamente o que queremos. Podemos filtrar os registros como fizemos antes no loop for-each, e para isso temos a propriedade. Condições da grade. Podemos escrever a condição de filtro diretamente ali, que seria a cláusula where do loop for-each, ou abrir o editor de código para escrever com mais conforto. Queremos filtrar as atrações cujo nome do país tenha um valor. França. Devemos finalizar a condição com um ponto e vírgula. Aqui utilizamos uma sintaxe declarativa, de forma semelhante ao que fizemos nas regras e nas fórmulas. Vamos executar. Se formos à lista de navegação, agora indica que não percorre toda a tabela, mas apenas aqueles registros que cumprem a condição do filtro. Tudo idêntico ao caso do for-each. Vemos que o filtro funciona como esperávamos. Como se trata de um web panel, seria desejável que o usuário pudesse escolher por qual critério filtrar. Qual país deseja filtrar? Para isso, precisaremos inserir uma variável no web layout acima do grid. No seletor, escolhemos nova variável e a chamamos de countryName igual ao atributo. Vemos que ela já fica baseada nele. E agora que está criada, a selecionamos no seletor. O usuário irá digitar um nome ali. Está faltando indicarmos ao grid que ele deve filtrar os registros de attraction de acordo com esse nome de país. Então, editamos as propriedades do grid e trocamos o valor fixo que havíamos especificado em conditions pela variável &countryName. Vamos executar. Na lista de navegação, vemos como agora a variável aparece nos filtros. E se formos ao objeto no navegador, primeiro nos deparamos com o grid vazio. Por quê? Porque o valor da variável countryName está vazio. E quando tentou-se carregar o grid com as atrações com countryName vazio,
não encontrou nenhuma. Por outro lado, se digitarmos France, vemos como automaticamente são carregadas as atrações da França. E se agora digitarmos China, vemos as da China. Se quisermos que quando o usuário deixar o campo de filtro vazio, o filtro não seja aplicado, é muito simples de fazer. Basta condicionar a condição. Vamos editar o código da condição do grid. Basta indicar que essa condição deve ser aplicada apenas quando o usuário não aplicar o filtro, quando a variável não está vazia. Vamos executar. Na listagem de navegação, vemos a condição pelo when sobre a condição. E em execução, agora, quando o campo está vazio, podemos ver que nada é filtrado. Aparecem as 3 atrações que tínhamos. Mas se digitarmos Fran e pararmos, vemos que o grid fica vazio. E se completarmos? Por outro lado, France, ali aparecem as 2 atrações da França. Já podemos observar que toda vez que o usuário modifica algo no valor da variável, ela está funcionando como condição para os dados a serem carregados. No grid, ele é atualizado, ou seja, ele está atento ao que acontece com essa variável, de modo a estar sempre atualizado. Claro, com essa opção que escolhemos, o usuário deve digitar exatamente o nome do país desejado. Outra alternativa seria que, em vez de um campo editável qualquer, a variável se transformasse em um combo dinâmico. Para isso, posicionado sobre o controle no layout, modificamos sua propriedade Control Type, passando de Edit para Dynamic Combo Box. Que o combo seja dinâmico significa que ele vai buscar de alguma fonte os dados que serão oferecidos ao usuário para que ele escolha um. Por padrão, a fonte é o banco de dados, e por isso aparece o valor Attributes para essa propriedade. Os valores serão retirados de Country Name, porque essa variável estava baseada nesse atributo, então isso já foi deduzido. E as descrições? O que é que o usuário verá? Neste caso, também será exibido o mesmo que será armazenado na variável. Mas não precisa ser assim. A variável poderia armazenar os IDs de country, e nós provavelmente a teríamos chamado de countryID e mostrado como descrição o country name. Claro, nesse caso, no grid. Teríamos escrito assim a condição. O que precisaríamos adicionar ao controle da variável é que também apresente um item vazio no combo durante a execução. Assim, quando esse é o valor escolhido pelo usuário, não há filtragem. Vamos executar. Vemos que na lista de navegação é exibida a navegação, que deverá ser feita sobre o banco de dados para preencher fill, a variável country name. Agora vemos a opção Nenhum do combo, que faz com que não haja filtro. E se abrirmos o combo, vemos os nomes dos países que temos, por enquanto, no banco de dados. Se escolhermos France, vemos as atrações correspondentes. Vimos então que as condições podem ser condicionadas, e isso vale para todos os lugares que implementam navegações, tanto na propriedade Conditions do grid, quanto nas cláusulas Where do For Each. Vimos que um controle grid com atributos determina, de maneira silenciosa, uma navegação idêntica à de um For Each, e que, por isso, costumamos chamá-lo de grid com tabela base. E, além disso, realiza um carregamento automático do resultado sem precisar programar nada. Os atributos correspondem a informações do banco de dados que se deseja exibir, ordenar, filtrar, por isso o GeneXus entende que deve buscar essas informações, assim como faz com um For Each, percorrendo uma tabela base e acessando os dados necessários da tabela estendida. E, além disso, que deverá exibi-los como linhas do grid. A propriedade BaseTrn, assim como no For Each, permite especificar o nível da transação cujos dados precisamos. Chamamos essa tabela de tabela base do grid. Todos os atributos do grid devem pertencer, assim como no caso de um For Each, à tabela estendida dessa tabela base. Assim como em um For Each, ordenamos as informações com a cláusula Order e filtramos os dados a serem retornados pela consulta com uma ou várias cláusulas.
Where. Para fazer o mesmo com o grid, utilizamos as propriedades order e conditions, respectivamente. No final do vídeo, sobre o comando foryak, adiantamos que sua lógica de navegação será idêntica à que encontraremos em outras formas. Acabamos de ver. Uma delas, a do grid com tabela base,